Olá, meus queridos alunos do Colégio Recanto. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as mitologias dos povos germânicos. Agora, basicamente, dando atenção para a mitologia dos povos celta e galês. Primeiramente, antes de começar, né, a explicar sobre a mitologia desses povos, eu gostaria de chamar a atenção para um ponto importante. Primeiramente, que no livro, né, no nosso livro que nós utilizamos, não fala especificamente sobre as religiões dos povos celtas e galeses. Coloco, inclusive, de forma equivocada, como a religiosidade nórdica, né, com as divindades Odin, Thor, Freya, né, como sendo as únicas divindades, né? Colocando como que para todos os povos germânicos, né, o único céu era Valhalla, né, o inferno seria ali o submundo, o Hel, né, inclusive que era o nome de uma divindade. Então, o que nós podemos, de certa forma, fazer, né, enquanto corpo pedagógico e docente aqui, trazer mais informações, né? Não se conter ao mínimo, inclusive ao currículo mínimo, e trazer informações a mais para vocês, que, inclusive, elas são necessárias, tendo em vista que seria um equívoco, por exemplo, vocês identificarem a mitologia nórdica como sendo a mitologia, por exemplo, adotada em Portugal, adotada, por exemplo, no que hoje é a Inglaterra, adotada, por exemplo, no que hoje é a França, né? Então, por isso, e nesse sentido, é que eu trago aqui para vocês, né, essa informação e esse conteúdo sobre mais características mitológicas dos chamados povos germânicos. E aí, com o povo celta, né, nós vamos analisar aí primeiro historicamente, né, os celtas é uma espécie, assim, vamos dizer assim, seria uma cultura comum de povos germanos que estava ali na região a partir do Rio Danúbio, que para quem não tem uma compreensão bem de geografia, né, europeia, o Rio Danúbio, e ele fica na Áustria, tá? Atualmente é a Áustria, e esses povos celtas, então, a gente poderia dizer que eles eram ostrogodos, né? Mas não só, é a partir do Rio Danúbio, né, para o oeste. Então, seria no Rio Danúbio, parte da Alemanha, Áustria, né, parte da Alemanha, Suíça, inclusive na França, né, na região dos francos, na parte da Espanha, em Portugal. Podemos dizer, então, que boa parte dessa Europa, né, da Europa, do leste europeu até a Europa Ocidental, existia, então, uma cultura celta, né, uma cultura céltica. Bem, um outro ponto importante em relação aos povos celtas. Nós vamos ver aqui a extensão, né, que vem desde do que seria a Ásia Menor, né, isso aqui já numa expansão, né, do povo celta, e o seu ponto central aqui, ó, no Rio Danúbio e no Rio Rhine, né, entre a Alemanha e a Áustria, e depois se expandindo, né? Bem, a organização social e cultural desses celtas, ela era bastante característica, né? Esses celtas, eles, como um povo germânico, né? Eles tinham uma divisão social do trabalho em que existiam os trabalhos masculinos e os trabalhos femininos, porém, e de faixa etária também, né? Os trabalhos executados por adultos e por crianças. Um ponto interessante é a presença dos druidas, né? Os druidas, eles ocupavam o lugar como os griots ocupavam na África subsaariana, né? Como o vizir ocupava no Egito,
ele ocupava um cargo de grande sacerdote, mas não apenas um sacerdote para os aspectos espirituais, religiosos, porque esses celtas eles identificavam a religião como uma parte, a religiosidade, né, a espiritualidade, como uma parte dos conhecimentos humanos necessários para se viver, né? Então, nesse sentido, os druidas eles eram considerados aqueles homens, né, anciãos mais antigos que detinham um conhecimento que era repassado para toda a sua comunidade. Um outro ponto interessante, né, é a gente vê na língua celta muitos elementos morfológicos comuns, inclusive ao alemão, ao espanhol, né, ao inglês, porque era uma língua, vamos dizer assim, a cultura celta, né, ela era uma língua que tem origem no tronco indo-europeu, né? Então, nós podemos dizer que inclusive o vocábulo celta, que era um vocábulo assim, não muito utilizado a nível assim, de povos como um todo, porque o povo celta como um todo ele estava interligado com outros povos, né? Vamos dar um exemplo, os ostrogodos, né? Eles não falavam especificamente a língua celta, né? Eles falavam alguma língua relacionada àquela região aonde aquele povo ostrogodo especificamente estava inserido. Se ele fosse do leste europeu, obviamente ia falar algum dialeto daquela região. Se ele estivesse na Europa Ocidental, ia falar o dialeto daquele povo, daquela região. Um outro ponto para a gente fechar em relação à linguística é que a palavra celta significa herói, né? Então, vejam, é um povo que tem a questão da guerra, né? Tem a questão das lutas, das batalhas como um ponto importante. Bem, agora chegando no ponto mitológico, né? A mitologia, né, desses povos, ela era totalmente fragmentada, né? O que significa dizer que haviam deuses com as mesmas características, mas com nomes diferentes em cada uma dessas regiões da Europa. E inclusive existiam deuses com as mesmas características, né, com os mesmos nomes, mas com funções diferentes, né? Então isso é importante para que a gente perceba como que seria equivocado, seria inclusive preocupante a gente utilizar, por exemplo, como eu falei no início, a mitologia nórdica como sendo o conjunto mitológico de todos os povos germânicos. Se nós estamos vendo que dentro da própria Europa continental ali existiu, não somente existiu a, a mitologia nórdica, como a mitologia celta e a mitologia galesa, né? E aí nós podemos dividir essa mitologia celta em três partes, em três grupos: a mitologia céltica irlandesa, a mitologia céltica galesa, né, dos países que falavam gaélico, né, o gauleses, e a mitologia gaélica ou galo-romana, né, referente aos povos que viviam também aí, respectivamente, da mitologia irlandesa na Irlanda, a gaélica em Gales, né, do país de Gales e até a Inglaterra em si, e a galo-romana da região da Gália, que vai pegar o que seria Espanha, França, enfim, até uma pequena parte ali da Suíça e da Alemanha. Agora, vou trabalhar com vocês algumas lendas, né, dentro dessa mitologia. Se na mitologia nórdica havia, né, a questão dos 9 reinos, né, dos 9 mundos, da toda aquela linhagem dos deuses, né, nessa mitologia irlandesa não era tão elaborada assim, né, quanto a mitologia nórdica, mas era uma mitologia muito ligada com a vivência do dia a dia, né? E aí essa mitologia ela acabava, inclusive, servindo como uma forma de educar, né, a juventude e as crianças dessas populações.
essas mitologias elas vão quase sempre contar histórias de guerras, de conflitos contra invasores, né, contra povos de outras etnias, né, de outras origens tribais, e aí sempre com uma perspectiva heróica, né, e divina aí de alguns seres, de alguns indivíduos desse passado irlandês. Em relação às lendas da Grã-Bretanha, eu poderia trazer várias, mas trouxe aqui a famosa mitologia arturiana, né, do rei Arthur, que vai falar sobre um rei importante daquela região inglesa, da Inglaterra, né, que teria formado ali toda uma linhagem e uma organização social baseada no respeito, baseada nos valores costumeiros da ordem, da disciplina, do respeito ao próximo, o que veio a ser configurado como os aspectos cavaleirescos, né, o cavalheirismo. O ponto central, né, esse livro ele foi trazido através, num período recente, de um livro chamado As Brumas de Avalon, né, e vai trazer esses elementos que nós vimos também, como os druidas, né, seria o mago Merlin, né, a Morgana também, que vai ser uma discípula de Merlin, enfim, uma série de pontos que têm relações diretas com os aspectos mitológicos célticos. Para fechar, eu trouxe aqui, né, alguns deuses da mitologia celta, né? E aí, aquilo que eu havia dito para vocês, né, se a gente for pegar aqui, ó, Dagda, né, da mitologia irlandesa, com Sucelos, que está muito presente na mitologia dos celtas de Portugal, da Espanha, eles são basicamente os mesmos deuses, né? Eles têm só muda o nome e né, uma semelhança ou outra é guardada, assim como sendo os dois a idade de um homem mais velho, né, ancião, enfim. Mas você vê, Dagda usa um cajado, enquanto que Sucelos usa um martelo. Lembrando, inclusive, um deus, né, da mitologia nórdica, que é o Thor, né, que usava um martelo. Um outro ponto interessante aqui para a gente ver é que dentro dessa mitologia, né, principalmente dentro da mitologia céltica irlandesa, não havia inferno após a morte, né? Os celtas, eles sempre se dão bem. Quando você morre, né, segundo a mitologia celta, a mitologia celta irlandesa, tá? Você segue para um reino mítico chamado de Magmel, e aí nesse reino mítico, né, que fica numa ilha, vamos dizer assim, numa ilha, segundo essa mitologia, a oeste da Irlanda, né, aonde você vive ali em felicidade, a abundância, é um reino de felicidade, né, onde você só vai encontrar prazeres, alegria. E não tem doença, não tem nada de ruim. E, além disso, para esses celtas, os vivos, inclusive, poderiam chegar até lá. Então, olha que interessante, né? Então, você, se tivesse algum familiar seu que morreu, você poderia, inclusive, ir até lá, né? E visitar esse familiar e se dar bem lá. Inclusive, que já que lá você não fica doente, você poderia ir para lá e nunca ia ficar doente. Ia ficar lá para sempre, né? Um outro ponto interessante, inclusive relacionando, né, com outras mitologias, né, com a nórdica, com a africana, com a grega e a romana, é mostrar assim, os elementos místicos, como as fadas, né, as deusas de duas cabeças, os duendes, as árvores que se locomovem, o corvo. Então, assim, como na mitologia grega, mas basicamente na mitologia africana, né, tanto do Egito quanto na mitologia iorubá, na mitologia queto, né, também nas mitologias mesopotâmicas, que existia, né, essa identificação dos deuses como
pessoas igual a nós, né, ou seja, antropomórficos, ou até representando elementos da natureza, né, como o vento, a chuva, o trovão. É fundamental a gente perceber que são elementos em comum, né, das culturas antigas da humanidade. E, inclusive, só para a gente fechar, a título de informação, né, os próprios celtas, né, eles tinham a deusa Sequane, que seria o nome da deusa relativa ao rio Sena, que é o rio principal de Paris, né? Corta Paris lá, o rio Sena. Nós vamos ver da mesma forma, né? Na mitologia egípcia, o rio Rap, né? Quer dizer, a deusa Rap, que é o nome dado à deusa, o deus, né, na verdade, protetor do rio Nilo. Então, vocês vejam como existia muito em comum entre essas culturas, né, em que esses aspectos mitológicos significavam a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual para esses povos antigos. Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Um grande beijo, até a próxima e tchau, tchau.